Boa tarde a todos. Então vamos procurar agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Em primeiro lugar, agradecendo esta oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez nesta tarde. Em primeiro lugar, em nome de Deus e em nome de Jesus, é por isso que aqui estamos, para aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus, para recebermos os benefícios da espiritualidade maior que aqui viemos buscar. Então vamos procurar agora respirar profundamente, relaxar o nosso corpo físico, limpar a nossa mente, o nosso coração. Vamos procurar ir aliviando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, acalmando o nosso coração e deixando do lado de fora as nossas preocupações. E vamos pedir então a Deus, nosso Pai, que nos abençoe nesta tarde, neste trabalho, que possamos absorver todos os ensinamentos que hoje aqui teremos e possamos levar conosco mais um pouquinho de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Hoje nós vamos falar então sobre uma questão do Livro dos Espíritos e uma do Evangelho. A questão do Livro dos Espíritos é a 642. Ela diz o seguinte, Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo mal que resulte do bem que não haja feito. A pergunta é curta, a resposta direta. Mas para nós, só para a gente dar uma refletida sobre todo esse contexto, é um item que está no Livro dos Espíritos, é um item bem amplo, tem muitas perguntas e respostas nesse item, o bem e o mal. E para nós, acho que é importante, antes da gente entrar direto nessa questão, a gente pensar um pouco sobre as outras questões que preparam, né, a esta que nós chegamos. A primeira coisa, o que são, né, as leis morais? Então são as nossas condutas, e quando nós trabalhamos nessas condutas indo ao encontro daquilo que Deus nos ensina, nós estamos fazendo o bem. Quando nós nos distanciamos daquilo que Deus nos ensina, nós estamos indo para um caminho do mal. E olha só a misericórdia de Deus. Ele nos coloca ao mesmo tempo a inteligência, então nós somos seres racionais, que temos a inteligência para discernir o que é bom e o que é mal, o que é o bem, o que é o mal, o que é certo, o que é errado. Então, quando os espíritos, né, fazem essa pergunta, ou quando Kardec faz essa pergunta aos espíritos,
e perguntando, olha, se eu ficar, né, a minha existência inteira no planeta, na minha vida, eu não incomodo a ninguém, não faço nada de mal, tá tudo bem? E aí quando a gente reflete um pouco sobre as questões, poxa, se Deus nos coloca na Terra com o intuito da nossa evolução, né, nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes para nos tornarmos sábios e virtuosos. Se nós temos que evoluir, nós não podemos simplesmente gastar uma existência sem fazer nada. Aliás, isso seria o mais fácil. O mais fácil é a gente ficar na nossa, né? Sem chamar muita responsabilidade, passamos uma vida inteira, depois nós pedimos uma nova chance. E os Espíritos nos colocam de uma forma bem contundente de fazer o bem com toda a sua força, com toda a sua dedicação. E aí a grande pergunta que fica, porque tem outras perguntas nesse tópico, é: mas eu? Nossa, se vocês falassem, né, para aquelas pessoas que são poderosas, ricas, que têm todo o poder na mão, essas pessoas sim têm a responsabilidade de fazer o bem, mas eu? Nossa, eu estou aqui no Brasil, minha cidadezinha aqui de Jundiaí, ou região, eu tenho essa responsabilidade? Tem. Cada um de nós, independente da nossa classe social, independente do local, região que estamos aqui no planeta, nós temos a nossa oportunidade sim de fazer o bem. Cada um ao seu caminho, cada um à sua conduta, mas a oportunidade ela existe. Isso independente de sexo, classe social, idade, condição financeira. Todos nós temos essa oportunidade. Agora, o mais importante nesse caso é que para a gente tentar entender e refletir como eu posso fazer isso. Qual o momento que eu posso fazer isso? Com quem eu posso fazer isso? Então, quando a Fátima nos coloca aqui, né, ajuda a assistência social, isso já é um grande começo, né? A gente poder ajudar aquelas pessoas que mais necessitam, principalmente as pessoas que não estão à nossa volta. Mas e as pessoas que estão à nossa volta? Dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente escolar, onde nós temos aí o relacionamento envolvido. Temos condição de fazer algo diferente? Então a gente precisa refletir um pouco e ver e achar as grandes oportunidades para a gente. Agora, se nesse momento de reflexão a gente olhar e falar, eu não tenho essa oportunidade, então a gente precisa dar um passo à frente. Fala assim, poxa vida, eu não estou enxergando. É um problema? Não, não é um problema o que nós não enxergamos no passado. Agora, como eu posso fazer isso diferente no futuro? Ou no meu presente? A gente não precisa esperar o dia de amanhã para a gente começar a mudar, a gente pode começar a mudar agora. E aí sim, entendemos que nós não estamos ainda nesse contexto de fazer o bem, onde eu posso me encaixar na minha conduta, no meu dia a dia, com as pessoas que estão à minha volta, para que eu possa fazer algo diferente. Tem uma frase que a gente agora com a internet, a gente, né, tem muitas frases aí, mas tem uma que eu vi num grupo espírita que fala o seguinte, né, de Chico Xavier: aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Então, independente do meio onde a gente está, independente dos problemas que nós temos e do meio que nos cercam, cada um de nós temos que mudar, dar um passo à frente, abrir os nossos olhos e buscar, né, dentro de todas essas alternativas, fazer o bem. Fazer o bem com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação. Com isso, aí sim nós estamos dentro daquele propósito que Deus nos traçou,
que é de estarmos evoluindo, é de estarmos crescendo moralmente, para que um dia a gente chegue à condição de sábios e virtuosos. Então essa é uma visão bem assim, né? Bem solta, tranquila, do que é a questão 6412. Então, para a gente pensar e refletir sobre ela. Só que tudo nessa, quando o Cássio ele foi muito feliz, de colocar as questões do Livro dos Espíritos junto com o item do Evangelho. Então, eu vou ler um pedacinho do item do capítulo 12, que fala o seguinte: amai os vossos inimigos. E aí o tópico é pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensas disto tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazem nisso mais do que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. Então agora, para a gente fechar essa linha de raciocínio, olha só o capítulo, amai os vossos inimigos. E aí a gente vê a questão do Evangelho, da gente procurar fazer o bem com toda a nossa disposição e a nossa força. É óbvio, gente, que amar os nossos inimigos como nós amamos os nossos amigos, na nossa atual condição evolutiva e moral, nós não conseguimos. Nós ainda não estamos num nível tão elevado. Mas o que Jesus quis nos dizer para o amor aos nossos inimigos? É de nós não trazermos mais dor, mais problemas do que já existem. É que a gente saiba discernir o momento de fraqueza daquelas pessoas que muitas vezes nos atacam. Sabe aquela pessoa que você bate o olho, muitas vezes a pessoa nem conversa muito com a gente, mas a gente olha e fala: não gostei, não fui com a cara da fulano ou do ciclano. Nossa, aquela pessoa me passa uma coisa negativa. Ou, muitas vezes são aquelas pessoas que estão ali ao nosso lado e que parece que tem uma disputa ali de quebra, de braço de ferro. Que a pessoa, uma quer ser melhor do que a outra. Até de uma forma, pensando na forma de muitas vezes da competição, pensando do lado da competição saudável, até essas pessoas muitas vezes nos fazem crescer. Porque são aquelas pessoas que sempre vão contra aquilo que você fala. E que elas fazem você pensar e raciocinar muito mais para que você tenha argumentos para ir dentro daquele caminho que a gente definiu. Mas por outro lado, muitas vezes isso traz mágoa, traz rancor, traz o ódio, traz a inveja. Então aí o orgulho e o egoísmo começam a fazer parte desse contexto. E é claro, gente, que essas pessoas, é muito diferente você ter um amor sublime igual a uma pessoa da sua família, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma filha. Não dá para a gente ainda chegar nesse nível. Mas olha só uma coisa que nós temos aí como um norte, algo que a gente possa seguir.
Se nesse momento dessa pessoa que nós não gostamos, que nós consideramos como nosso inimigo, né? Até uma palavra aí que eu sempre falo, uma palavra muito forte, né? Falar inimigo, mas aquelas pessoas que nós não nos damos tão bem assim. Aquele momento que você pode ser melhor a cada dia, é o momento que aquela pessoa está passando por um momento de dificuldade e a gente, só do pensamento, a gente falar, é o nosso irmão, está passando por uma dificuldade, vamos fazer uma prece, vamos orar para que ele possa melhorar. O duro é quando a gente pensa o normal, né? O normal é, tá vendo? Aqui se faz, aqui se paga. Eu sabia, Deus está vendo. A gente já joga para Deus todo o problema que a gente tem no nosso coração. Então, para nós, olha só uma grande oportunidade. Só da gente pensar, quando aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, estiver passando por uma dificuldade e a gente pelo menos pensar que ela consiga se recuperar daquele problema, já é um grande passo. Olha um passo avante, né? À frente. É que se a gente puder, pelo menos estender a mão a esse nosso irmão que está precisando de ajuda. Independente se é aquela pessoa que a gente muitas vezes bate o olho e não gosta, ou se é aquela pessoa que a gente muitas vezes tem conflitos. Naquele momento que a pessoa mais precisa, uma doença, uma falta de emprego, falta de recursos, a gente poder ir lá e ajudar. Mas não é aquele ajudar para falar assim, eu estou te ajudando agora, presta atenção que é comigo, né? Quem está te ajudando sou eu, aquele que você pisou. Se a gente trabalhar nessa linha de conduta, a gente não vai estar trabalhando aquilo que a gente precisa trabalhar dentro do nosso coração. É de dar a mão, estender, porque a gente sabe que amanhã podemos ser nós naquela situação. E se nós queremos, né? Se nós queremos crescer, a gente sabe que a gente pode ter momentos de alta e temos momentos de baixa na nossa vida. A gente ia gostar se alguém no nosso momento de baixa, quando nós temos problema, que alguém estenda a mão? Eu acho que todo mundo gostaria. Já que todos nós gostaríamos, por que não fazer? Para aquela pessoa que muitas vezes não é aquela pessoa que é nosso melhor amigo. Mas é uma grande oportunidade. Então, a espiritualidade, né? Jesus traz isso para a gente, a espiritualidade deixa isso muito claro, que pouco a pouco nós podemos fazer algo diferente. Não se esqueçam da frase que eu falei, né? Aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então não é porque aquela pessoa te humilhou, que ela falou algo que você não gostou, que ela sempre vai de contra de tudo aquilo que você pensa, que ela fofoca por trás, né? Porque muitas vezes você escuta que outra pessoa falou, aquela coisa toda, ou aquela pessoa que te magoou profundamente. Não é porque ela fez isso que nós vamos pagar na mesma moeda. Olho por olho e dente por dente, isso foi na época de Moisés. Já se passou muito tempo, a gente precisa mudar o nosso pensamento. Jesus veio nos colocar a lei do amor, porque a lei do amor é a lei soberana. O olho por olho, dente por dente, ele só nos traz uma coisa, né? Se todo mundo for levar isso ao pé da letra, vai chegar um dia que nós estamos aí todos banguelos e cegos, né? Nós pensarmos dessa forma. Então, para que, gente? Vamos trabalhar a lei do amor. Trabalhamos dessa forma, o bem sempre vai estar na frente. E olha, você sabe que esse assunto, quando nós falamos do bem e o mal, ele é um assunto muito filosófico. E eu vou explicar para vocês por que a gente tem essa visão. Porque muitas vezes as pessoas utilizam das palavras para tentar trazer uma visão destoada disso, do bem e do mal. E muito mais quando a gente fala de uma sociedade como nós estamos aqui hoje. Então, nada contra, por favor, não me entendam mal, né? As pessoas que são materialistas, não entendam mal. Mas muitas vezes esses nossos irmãos, eles têm uma visão falando o seguinte: peraí, mas todo mundo fala que Deus
é onipotente, Ele é único, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é soberanamente bom e justo. Né? São vários, né, atributos aí a Deus. E aí, esses nossos irmãos às vezes falam assim, mas se isso é verdade, se Deus está em todos os locais, se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele é soberanamente bom e justo, como existe o mal? Tantas pessoas sofrendo, tantas desigualdades. Que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa tudo rolar dessa forma? E aí, né, as pessoas que acreditam em Deus falam que Deus é soberanamente bom e justo. Onde está essa justiça? Onde está essa bondade? É uma forma de pensar que nós temos que respeitar. Mas, na nossa visão, na visão espírita, Deus, Ele é tão bom, Ele é tão justo, que Ele nos dá uma condição que Ele respeita a todos nós dentro do nosso próprio limite, que é o livre-arbítrio. Mesmo Deus sendo onipotente, estando em todos os lugares, sabendo de tudo que acontece, como a leitura até coloca para a gente, né? O sol nasce para todos, os bons e os maus, né? O sol brilha para todos, o calor é igual para todos, os justos e injustos. Deus tem essa bondade, mas Ele nos permite tomarmos dentro do nosso limite, que somos nós mesmos, tomarmos as nossas próprias decisões. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, o que Ele nos ama? Nos ama. O mal, ele existe? Depende da forma que você quer enxergar. Algumas pessoas falam que o mal, né, o mal ele acaba sendo aí a ausência do bem. É um caminho de se pensar, mas eu acho que na visão espírita, o mal é a ignorância de saber o bem. Um exemplo muito fácil para a gente pensar sobre isso é o seguinte: imagine se nós estivéssemos aqui com duas crianças de 2 a 3 anos e uma dessas crianças estivesse correndo por aqui, ela viesse, caísse e machucasse eu com a minha unha encravada, a criança vem e pisa em cima da minha unha encravada. Quando você olha isso, você tem dor, doeu a minha unha, estou com dor. Mas uma criança de 3 anos, 2, 3 anos, ela tem consciência daquilo que ela está fazendo? Não. Ela é uma criança, ela está aprendendo. Mas doeu. Mas eu, como uma pessoa, né, um pouco mais velha, já entendo que é uma criança e vou direcionar ela para ela ficar sentadinha, tal, para não machucar mais alguém. Nós vamos dar então a condição dela aprender com isso. Ela vai crescer e vai chegar a um ponto que ela vai falar: poxa, eu não posso sair correndo assim que eu posso machucar alguém. Mas eu falei que tinha 2 crianças. E se essa criança que está correndo vai dar uma trombada com o outro, que estava lá paradinho andando, e esse outro, por causa dessa trombada, vai lá e revida, dá um tapa na outra criança. Normalmente nós adultos falamos: opa, calma, não precisam brigar. Mas aí um vai falar para o outro o seguinte, né? Foi ele que começou. Aquele que revidou fala assim: não, ele que pisou no meu pé, ele que bateu na minha cabeça. E vão começar a discutir, vão começar a brigar. Nós, adultos, vamos explicar. Falei: olha, eu sei que ela se distraiu e bateu em você, mas isso não é o motivo de você ir lá e bater nela. Agora, para outra criança, será que é fácil dessa criança de 3 anos entender isso? Nós que somos adultos, conseguimos distinguir isso. Mas para 2 crianças de 3 anos, se você virar as costas, elas vão voltar ali e se pegar de novo. Isso somos nós, seres humanos, na nossa atual condição evolutiva. Nós somos crianças morais, por isso que nós temos tantas falhas. Agora imagine Deus, né? Então, né, eu coloquei assim a presença de um adulto, mas imagine Deus olhando a gente aqui embaixo, olhando para nós ali, a gente
correndo, batendo a cabeça, discutindo um com o outro. Para as crianças, aquilo lá foi o mal. Mas para Deus, que já está num nível muito superior, Ele olha e fala assim: são crianças num estado evolutivo moral que ainda não têm consciência daquilo que estão fazendo. Por isso que eu falei que na visão espírita, quando nós falamos do mal, é a ignorância de saber o que é o bem. Nós ainda vemos tantas coisas no nosso planeta, tantas diferenças sociais, tanto orgulho, tanto egoísmo, e a gente pode falar que pelo mundo, mas nós podemos falar aqui na própria cidade onde nós estamos, quantas coisas nós vemos, né, no dia a dia, difíceis, que dá dó, corta o coração. E aí a gente olha e fala: o mal está aí. Pessoas que realmente fazem, né, atitudes assim que a gente fala: por que esse nosso irmão agiu dessa forma? Por tão pouco se tira uma vida de alguém hoje em dia. Por nada, por uma discussão numa fila. As pessoas no cinema, né, teve agora recentemente uma pessoa que atirou na outra porque ela estava sentada no banco do cinema. E discutiram e a pessoa atirou e tirou a vida da outra. Então, quando a gente olha isso, a gente tem que pôr isso na nossa cabeça, né? A nossa visão espírita tem que nos dar essa condição de não simplesmente julgarmos, mas entendermos que ali ainda está faltando o conhecimento do bem. Com isso, a nossa responsabilidade ela aumenta. E aí, com a nossa responsabilidade aumentando, as consequências para nós que já entendemos um pouquinho melhor, porque não é só entender. Entender é uma coisa, né? Jesus, quando passou a lei do amor, todos nós já entendemos há 2000 anos. A prática disso é colocarmos o bem em prática, entendermos que nós já temos uma visão um pouquinho melhor do que muitos irmãos que não têm esse conhecimento, gente. Então, se nós temos essa visão e esse conhecimento, responsabilidade aumentou. Vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Vamos trabalhar dessa forma. Não deixa para amanhã. O bem pode começar agora, hoje. A nossa existência é muito curta, apesar que agora nós estamos, né, a gente está vendo aí tantas pessoas já chegando aos 100 anos, né? Então a gente vê que o planeta em si vai viver mais. Mas o que é 100 anos para uma eternidade? Não é nada, é curto ainda. Mesmo sendo 100, 100 e poucos, é curtinho. Passa rápido. E aí, não vamos perder essa oportunidade que a espiritualidade trabalha tanto com a gente para nos dar essa oportunidade de estarmos aqui no planeta, cada um na sua condição. Pensem sempre dessa forma. Deus nos colocou, nos deu uma condição de nós sermos o que nós somos. Nem mais e nem menos. Depende agora de cada um de nós aproveitarmos a oportunidade que nós temos, que Deus nos deu, aquilo que nós traçamos com os nossos mentores espirituais para estar aqui. Não foi à toa, nós planejamos isso, nós traçamos a nossa meta para dentro desse planeta, dentro dessa existência, com as condições que nos foram dadas. É óbvio, todo mundo quer ser um Bill Gates, todo mundo quer ser um Pelé, todo mundo quer ser o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong, mas, enfim, que beleza que nós estamos aqui com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com as nossas falhas, com os nossos vícios, mas a gente não pode desprezar que nós temos uma oportunidade única de sermos melhores, de fazermos diferente. Então, já que nós estamos aqui, vamos aproveitar da melhor forma, de trabalharmos muito para buscarmos fazer o bem às pessoas, para sermos uma pessoa diferente, para que a gente possa, quando a gente partir daqui, olhar como a gente chegou. Falei, nossa, eu cheguei daquele jeito. E aí a gente sair com a consciência tranquila, falando assim, poxa, eu não fui perfeito. Não fui. Mas pelo menos eu já dei um passo à minha evolução.
Se eu entrei de uma forma e consegui sair um pouco melhor, missão dada, missão cumprida. O duro para nós é, depois de tudo isso que nós estamos aprendendo a cada dia, é de nós olharmos e falarmos assim: poxa vida, mais uma existência na neutralidade. Não fui para frente, não fui para trás. Ainda bem que para trás a gente não vai, mas pelo menos deixei, né, uma oportunidade grande de crescer. E aí a gente se frustra. A gente tem muita literatura do plano espiritual de irmãos frustrados, porque teve a oportunidade que nós estamos tendo agora e deixaram passar. Então não vamos perder a oportunidade. Deus nos coloca isso, os Espíritos estão nos falando para trabalharmos ativamente no bem, então vamos trabalhar ativamente no bem, e nós já sabemos as diferenças entre o bem e o mal. Agora é pôr em prática todas as oportunidades que nós temos. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem todos com Deus e um bom sábado a todos.